Ó, falando de farmácia, me veio aqui também um outro serviço oferecido pela Caixa. Salvo engano, também tem, né, na própria Caixa, nas instalações da Caixa, nós também temos alguma coisa que envolve consultório, né? O que é que a gente tem lá? Isso é pago? É de graça? Explica aí pra gente. Ó, o consultório, nós atendemos os advogados e advogadas. Ainda não atendemos os dependentes, tá? De advogados e advogadas. E os advogados e advogadas, eles podem ser atendidos gratuitamente. Eles só precisam agendar, tá? Então, em regra, as consultas, elas ocorrem pela manhã. Lá na Caixa, a gente tem um espaço saúde, digamos assim, né? Que a gente tem a farmácia de um lado, do outro lado, a gente tem os consultórios, né, com a excelente infraestrutura que a gente tem e profissionais extremamente capacitados. E nós temos a especialidade de nutrição, ginecologia, clínica geral e urologia, né? E nós estamos trabalhando, inclusive, um pleito, né, da comissão de idosos, né, que a gente trabalhe próximo ali a onde se comemora uma data comemorativa referente aos idosos, né? Que a gente possa também ter um atendimento de geriatria, e aí a gente vai experimentar isso agora, como é que vai ser a adesão dos advogados e advogadas a essa especialidade de geriatria. Maravilha. Se prepare para aumentar, né, a demanda na Caixa, porque esse nosso podcast, né, tem um alcance bem bacana, viu? Então, olha, o pessoal já está sabendo. Farmácia, né, consultórios médicos, então, peça lá para o pessoal da Caixa, né, se preparar que a demanda vai dar uma aumentada, viu? Olha, saindo dessa parte de consultório de O farmácia, podcast aqui tá valendo mais do que o programa do Hulk, né? oh, com certeza, não estamos na Globo, mas tenha certeza que o nosso alcance é bem semelhante, viu? Esse ano, infelizmente, né, nós tivemos aí muita chuva. E quando digo infelizmente em relação à chuva, é porque a consequência, né, de muita chuva, né, e aí vem a palavra infelizmente, foi tragédia. Nós tivemos algumas tragédias decorrentes, né, das chuvas, né, enfim, e infelizmente, mais uma vez, até com morte, né, e no plural. E aí, salvo engano, e aí você obviamente vai ratificar, vai me corrigir. Salvo engano, a Caixa, né, diante desse cenário e verificando, né, a possibilidade de termos advogados e advogadas, né, também atingidos, né, pelas fortes chuvas, criou à época algo envolvendo algum auxílio, moradia, enfim, algo nesse sentido. Eu me recordo que a Caixa tinha, deve ter ainda, não sei, né, convênios com hotéis e tal, para que o advogado, né, advogado, advocacia de forma geral, né, possa, né, se hospedar naquele hotel durante a semana, quando estiver trabalhando, e pagar um valor, né, menor. Esse auxílio ficou só na época das chuvas, ainda, né, está em vigor. Essa questão da hospedagem também continua a existir. Enfim, explica pra gente aí sobre essa questão que envolve hospedagem, moradia, enfim. Então, vamos lá. Vou começar do tema menos espinhoso, menos triste pra gente, para o mais triste na sequência. Ahn, a gente tem uma Hospeda Mais Cap. Então, além de convênios com inúmeros hotéis e pousadas que vão dar desconto aos advogados com a OAB Pernambucana, tá? Nós temos alguns convênios com hotéis e pousadas, né, que esses hotéis e pousadas eles têm um preço fixo. Isso é destinado a principalmente ao advogado que ele precisa vir do interior para Recife, de Recife para o interior, andar do cais ao sertão para realizar uma audiência, para realizar um atendimento ao cliente, né? E ali a gente tem, então, é, uma tabela fixada, né? Um preço bem menor. É, aqui eu tô lembrando, aqui em Recife, eu acho que a gente tem o Recife Praia Hotel, que tá nesse Hospeda Mais, e tem um outro hotel aqui em Recife, né? E esse Hospeda Mais CAP,
né? Ele é destinado, então, a qualquer advogado e advogada, e é um programa perene, permanente, que qualquer advogado e advogada mostrou sua carteirinha vermelha da OAB e vai ter acesso, tá? Assim como os convênios de descontos, etc. Ok. Especificamente no que diz respeito às chuvas, né? Nós tivemos, infelizmente, há poucos meses, né? Aqui em Pernambuco, né? Fortes chuvas, né? As chuvas de leste, né? Que acometeram inúmeras vítimas. Fazia muitos anos que a gente não tinha uma situação de calamidade tão difícil aqui no nosso estado, né? E, inclusive, nos locais mais atingidos, que envolve a Jaboatão e Olinda, né, as subseccionais do OAB se envolveram diretamente, né, no processo de cuidado e atenção, né, junto com o voluntariado e o poder público. Então, nesse processo, principalmente conversando muito com nossa amiga Ana Firmino, lá de Jaboatão, que estava diretamente nesse processo de buscas, né? Infelizmente, tinha muita gente desaparecida e etc. Nós tivemos notícia que tinham vários advogados e advogadas, né? Numa situação de necessidade, né? Então, nós lançamos uma portaria, tá? Lançando um auxílio hospedagem em relação às chuvas, tá? Então, a gente lançou esse auxílio hospedagem e quando a gente aprovou na diretoria e conversou, assim, o que tinha na minha cabeça é se um advogado aderir, né, a gente já está prestando um grande serviço social, né? E a gente tentou custear isso com recursos do FIDA, mas o recurso do FIDA não pode ser para despesa de custeio, né? Como seria uma hospedagem, teria que ser para obras, etc. E aí a gente custeou com recursos próprios, né? Algumas hospedagens, tá? Do advogado e seus familiares, né? Que tinham uma renda, né, de até 4 salários mínimos e estava numa situação de vulnerabilidade e a Caixa pôde, né, ajudá-los e cedeu 30 dias de hospedagem, renovável por mais 30, né? E aqueles que deixaram o programa já deixaram, né, por vontade própria, né? Olha, já consegui resolver, consegui alugar um imóvel. Porque o que a gente pensou? O advogado, ele precisa ter a tranquilidade para poder trabalhar, para poder conquistar seus próprios honorários, para poder pagar um aluguel, já que ele está numa situação que a casa dele ou foi totalmente inundada e ele precisa, né, reconstruir, ou ele perdeu a casa, né? Infelizmente, nós tivemos o caso de perda de casa. Então, a gente conseguiu ajudar, né? Graças a Deus, não foram tantas as demandas, mas ajudamos os advogados e seus familiares. Entendi. O advogado, como você bem falou, né? No momento de uma grande dificuldade, né? Ele pôde contar, né, com a OAB através da sua caixa de assistência para que de fato, né, tivesse a tranquilidade para poder recomeçar, né? Acho que você foi bem feliz quando falou isso de que é preciso ele se encontrar num local de segurança para que ele possa aí sim pensar, né, construir, levantar a cabeça e seguir em frente. Você falou aí sobre Ana Firmino, que é uma presidente, né, de uma subseção de Jaboatão dos Guararapes. E aí vem minha pergunta: como é que está essa relação Caixa e as subseccionais, né? Existem projetos específicos, tudo com o advogado. Você falou a questão da farmácia, que a entrega fica para 2022, mas tudo que existe na capital, né, ou quase tudo, ou um bom percentual também, isso é oferecido para a advocacia. Eu não gosto nem de falar, sabe, Anne, de advocacia interiorana. Eu aqui na ESA, eu costumo dizer assim, do cais ao sertão, né? Já que a gente tá falando de Jaboatão, que não é capital, e dizia, mas Léo, Jaboatão não é interior. Pois é, então é do cais ao sertão. Então, a gente tem também o serviço do cais ao sertão envolvendo a nossa caixa? Sim, sim. Eu acho, Léo, que essa é a nossa missão, né? Eu acho que é da gente massificar
os benefícios, os produtos e serviços que a Caixa oferta, né? E o jeito de massificar desses serviços chegarem na advocacia, né? Pelo nosso sistema é através das subseccionais, né? Então, nós sim queremos que todos os serviços que a gente tenha no Recife, a gente possa ter em qualquer local do estado, né? É lógico que isso não é uma coisa, é uma norma programática, né? Como a gente diz em direito constitucional, não é uma coisa que se realiza amanhã, né? Mas em todos os locais onde tem subseccional, nós temos convênios e conveniados que abarcam os serviços. Então, não tem nenhum lugar que não funcione as atividades e os serviços da Caixa, e nós temos os representantes CAAP em todas as subseccionais que ficam batalhando também por mais convênios e mais serviços. E nós, logicamente, estamos em processo, né? Vamos começar com a questão da logística da farmácia. Na farmácia, no caso, a gente já atende, né? Jaboatão, Paulista, Olinda, né? E a gente vai expandir isso a partir do início do ano que vem, essa distribuição, né? Para o interior. E também a questão dos consultórios que a gente vem discutindo. Mas a gente está testando essa questão dos consultórios gratuitos. A gente está testando através do que a gente está chamando aqui. Foi Jarlenira, lá de Pojuca, que inventou esse nome, que ela pode ser marqueteira também, viu? Que é o CAP Day, certo? Por quê? Então, a gente coloca ali um atendimento. Lá em Pojuca, a gente colocou durante aquele dia, a Jarlenira cedeu a sala dela, que virou um consultório, e teve consultas de nutrição. E em Jaboatão, nós estamos discutindo um outro formato, talvez mais perene, uma vez por semana. Então, estamos discutindo também, né, tentando ampliar essa questão dos consultórios com consultas gratuitas também, apesar de em todas as subseccionais ter convênios a preços muito acessíveis de acesso à saúde. Tá. Eu tenho visto que você falou aí a questão já das mulheres, fez referência lá ao mês de março, falou a questão do idoso, aí, né, da pessoa idosa. E eu tenho visto que a Caixa, vez ou outra, tem batido uma bola aí com algumas comissões, né, da mulher advogada, você já citou, comissão da pessoa idosa, você acabou de citar. E eu vi também algo envolvendo, né, a comissão de igualdade racial. E aí, como é que tá, né, a Caixa, né? Existe alguma ação, alguma parceria, algo envolvendo aí essa orientação, seja ela sexual, seja ela de raça, seja ela de gênero? Excelente pergunta, doutor Léo. Veja, eu vou até citar aqui a última reunião de diretoria que a gente fez, né? Que a gente fez, inclusive, com a participação do facilitador lá da Deloitte. E a pauta que mais tinha iniciativas da Caixa eram as pautas de inclusão. A gente já falou um bocado da questão da mulher, né? Mas existem outras variáveis da questão da inclusão, né? Existe, né, a luta, né, contra a discriminação racial, né, a luta antirracial, e tem a Comissão de Igualdade Racial, Débora, tem sido uma grande parceira nesse sentido. Nós temos na diretoria da Caixa, de 9, né, 3 atuantes do movimento da luta antirracial, né, da luta pela igualdade racial, que é o Diogo, que é o nosso tesoureiro, a Patrícia, que é a nossa diretora de mulheres, e a Juliane, que é a nossa secretária-geral, né? E isso, eu acho que nós fomos muito felizes. Isso, logicamente, teve a ver com a imposição, né? Do ponto de vista de construção das chapas, né? Das cotas raciais,
né? Mas eu quero dizer que a gente foi muito feliz nesse sentido, porque a gente trouxe para dentro da caixa essas discussões, né? Então, no chamado pelos movimentos sociais Julho das Pretas, né? Que comemora o Dia, né, da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e aí termina sendo o mês de julho de muitas atividades. A Caixa, apesar de ser uma entidade eminentemente assistencial de benefício, também deu sua contribuição no sentido de elevar a discussão, né? Colocar advogados e movimento social em conjunto para discutir essa questão da igualdade racial que é tão relevante. E nós temos, né, uma rede de apoio a quem eventualmente for vítima de violência, né, por uma questão de orientação de gênero, sexual, tá? Por uma questão de discriminação racial, nós temos esse serviço disponível, né? Então, com apoio à saúde mental, com questão, né, que é muito importante nesse processo, com acolhimento, nós temos hoje, né, a partir do prerrogativamente, um assistente social que está sempre em contato para poder dar o apoio, não só prerrogativamente, mas a essas redes de apoio. Então, de fato, isso é um viés da nossa gestão, assim, e que eu sou muito grata e muito feliz de da gente poder estar construindo dessa forma. Maravilha. Olha, o nosso papo tá ótimo, mas já estamos chegando ao final. Antes de você fazer, obviamente, Nem suas percebi, viu? considerações, pois é, tá Não, vendo? vai começar. Quando a entrevistada, né, tem muito conteúdo, é simpática, sorridente, acontece isso, vai passando, a gente nem percebe. Mas antes de você, obviamente, fazer suas considerações finais, tem um serviço da Caixa, e aí eu queria que você explicasse, não sei se ainda tem, eu falei tem, mas nem sei se tem, que o parceiro, ou os parceiros, que são os parceiros da Caixa, em relação a convênios que geram desconto, né, percentuais, né, diferenciados para a advocacia. Então, a primeira pergunta é se isso ainda existe, né, esses convênios, e dois, se eles de fato ainda existem, o que precisa, né, para que algum interessado se torne parceiro da CAP. Excelente, doutor Léo. E se existem, viu? Nós temos mais de 1.200 conveniados do Cais ao Sertão, tá? Olha aí, do Cais do Parafraseando Sertão. você. Ah, então, nós temos sim, e nós temos, assim, dos mais diversos serviços e benefícios oferecidos ao advogado e advogada. De desconto em loja de terno a desconto na consulta de nutrição, na consulta de psicologia, no escritório de contabilidade, que é tão importante para a jovem advocacia, não é? Também no coach de carreira, né? Também na questão de consultoria para gestão de escritórios, né? Então, nós temos uma gama, né, de serviços aqui que o advogado e a advogada pode aproveitar só apresentando sua carteirinha vermelha, nada mais. Para, né, o empreendedor, aquele que pretende se conveniar com a CAAP, é um procedimento muito simples, né? Ele basta entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail, pode ligar, pode vir na sede da CAAP, basta entrar em contato com a gente. A gente tem um modelinho de convênio, né, padrão a esse modelo de convênio, e a gente, logicamente, tem, né, um consultor que trabalha diretamente relacionando a essas empresas que vai discutir o percentual de desconto, as condições específicas daquele convênio e a gente consegue fechar tudo muito rápido. Em menos de 15 dias está tudo resolvido, né? E a gente pode trabalhar essa divulgação. E um dos nossos desafios é sim ampliar essa divulgação para aqueles conveniados, né, que tem mais adesão, né, que já estão parceiros nossos há muito tempo, como é que a gente pode ampliar essa divulgação, porque afinal são mais de 1.200 convênios. Maravilha. E eu posso, né, afirmar, não apenas para você, mas também para todos aqueles que estão acompanhando o nosso programa, que eu utilizo vários serviços com descontos, porque fazem parte dessa rede de parceiros
da CAP. Então, de fato, isso não é conto, não. Isso existe E na funciona, né? prática e funciona. E aí, minha amiga, né, já chegando ao final desse nosso papo, o que é que a gente pode esperar, né, da nossa caixa, da nossa CAP, nesses próximos 2 anos que nós ainda teremos de gestão, e o que nós podemos esperar de Anne Cabral, né, também no restante aí do seu mandato, já que a gente está finalizando esse primeiro ano, ainda teremos aí os outros 2 anos do seu mandato. Bem, Léo, meu amigo, eu queria dizer que para essa gestão, eu acho que a gente tem alguns valores que eles são transversais, horizontais e que a gente persegue, né? Então, que é, por exemplo, a questão da interiorização, né? Então, isso para mim é um compromisso fundamental, né? Mas isso é transversal, entendeu? Qualquer conteúdo precisa ser interiorizado, entende? E do ponto de vista de conteúdo, como eu comecei falando, nós queremos trabalhar muito com a questão de inovação, né? A gente acha que a gente está nesse momento, né, de revolução tecnológica. O modo de comunicar está mudando, então nós precisamos ofertar novos produtos, como temos ofertado, né, recentemente, consultoria de gestão do escritório, não é? Marketing jurídico, coach. Então, essa questão de inovação, eu acho que ela é um pilar importante. A saúde é a nossa base, daí para mais, não é daí para menos, né? E a questão da inclusão, né? A questão da inclusão em todas as suas esferas, né? No que diz respeito a gênero, raça e orientação sexual. E eu quero dizer que para o próximo período, não é? Ainda distante do fim da gestão, mas para o próximo período é que os advogados e advogadas contam com a Caixa de Assistência, não só comigo, mas com a diretoria de 9, muito aguerrida, com a equipe de colaboradores, né? Mais comprometida, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, uma turma incrível, que está à disposição dos advogados e advogadas, né? E que a gente dá o nosso melhor de coração aberto, né? Com muita alegria, com muito entusiasmo. Nem todos os dias são fáceis, mas seguramente sempre pensando e trabalhando muito para advogado e advogada. Maravilha. Então, olha, eu só tenho a agradecer, né, por você ter participado aqui conosco desse nosso projeto aqui, da nossa escola, né, como você bem falou, da nossa ESA. E tenho certeza que nos próximos anos, né, de repente você voltará aqui para essa sala, para que a gente volte a conversar, né, não apenas daquilo que você já fez, mas também daquilo que ainda virá. Então, minha amiga, muito obrigado aos nossos ouvintes. Nos acompanhem, continuem nos acompanhando e até o próximo podcast Papo com o Diretor. Eu que agradeço. Forte abraço.